Olá, eu sou a professora Rosiane Eufrásio, professora do 6º ano do turno matutino das turmas 5 e 6, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do gênero textual receita. Lembrando que tudo o que será dito aqui está baseado no livro Trilhas, módulo 2, no capítulo 5, nas páginas 42 a 45. E é importante dizer que todas essas informações serão de grande utilidade para que vocês consigam responder as atividades que constam nessas páginas. Eu trouxe aqui um exemplo desse gênero textual, que é uma receita de chocolate quente. Chocolate quente é o título da nossa receita. E observe a estrutura do texto. Ele começa com os ingredientes que aparecem em uma enumeração, iniciada pela quantidade e depois seguida do nome dos ingredientes que eu preciso ter para poder fazer esse prato culinário. Abaixo, nós temos o modo de preparo. Nos ingredientes, está posto o seguinte: 4 copos de leite, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de amido de milho, meia lata de leite condensado, 1 colher de chá de canela. Quanto ao modo de preparo, nós temos: primeiramente, esquente o leite. Quando já estiver bem aquecido, ainda em fogo, acrescente o amido de milho para dissolver, mexendo sempre. Quando já estiver dissolvido, acrescente o chocolate em pó, a canela e o leite condensado. Mexa bem até engrossar. Feita a leitura, pensemos agora na estrutura do texto, nas partes que compõem a receita. Primeiro, sempre teremos um título. Toda receita terá um título que será útil para identificá-la. No caso, o título da receita que nós lemos é chocolate quente. Em seguida, sempre teremos os ingredientes. Nessa parte, lista-se tudo o que vai ser usado na receita, acompanhado da sua quantidade. Se nós pensarmos na receita que acabamos de ler, temos, por exemplo, 4 copos de leite e 2 colheres de sopa de amido de milho. 4 é a quantidade de copos de leite que nós precisamos, e 2 colheres de sopa de amido de milho é a quantidade que precisamos de amido de milho para fazermos a receita. Já o modo de preparo é o passo a passo da receita. Quais ingredientes eu vou misturar primeiro? Como eu devo mexer rápido, devagar? Por quanto tempo? Qual a consistência do alimento que eu estou cozinhando? Ele precisa ser mais fino? Ele precisa ser um pouco mais grosso, com uma consistência mais dura? Então, são essas informações que aparecem no modo de preparo. Só que uma receita, ela não é formada só por título, ingredientes e modo de preparo. Esses são os itens que aparecem no exemplo que eu trouxe, mas há receitas que trazem ainda outros elementos, como por exemplo, sugestões. E aí nas sugestões vão aparecer informações como você pode substituir o leite líquido pelo leite em pó e você vai conseguir alcançar o mesmo efeito, terá o mesmo êxito na receita. O rendimento, a receita, ela vai servir para alimentar 4 pessoas, 5 pessoas. Qual o grau de dificuldade? Essa receita é uma receita fácil? É uma receita difícil? E o valor nutricional? Essa é uma receita saudável, ela é nutritiva ou ela é uma receita muito calórica, gordurosa, cheia de açúcar? O que se pode dizer a respeito da receita culinária é que ela tem o objetivo de orientar, ensinar o leitor a preparar determinado prato culinário. Já sabemos qual é o objetivo do gênero textual receita. Agora vamos pensar primeiro sobre o seu público-alvo. Para quem esse gênero textual se destina? Para profissionais da gastronomia, que são comumente quem trabalham com isso, então eles lidam muito mais com as receitas, e interessados em prepará-la. Então, qualquer pessoa que tem interesse em fazer um prato culinário pode pegar uma receita e ler esse gênero textual. E quanto aos meios de circulação? A receita é um gênero bem divulgado, que aparece em meios muito amplos, por isso é comum encontrá-la em sites e blogs, revistas, livros, jornais e até mesmo cadernos de receitas. O que eu quero destacar sobre a linguagem desse exemplo e do gênero receita como um todo é que ele possui uma linguagem simples, então é uma linguagem de fácil compreensão e objetiva.
Além disso, a receita vai apresentar verbos no imperativo. Lembremos que os verbos no imperativo são aqueles que exprimem súplica, um pedido, uma orientação. No caso do exemplo, nós temos 3 verbos no imperativo: esquente, acrescente e mexa. Para finalizarmos, trago a definição do gênero receita. É um texto instrucional, o que quer dizer que ele passa instruções. Como é que eu posso fazer determinada coisa? Qual o passo a passo que precisa ser seguido? Organizado em etapas, cujo objetivo é orientar o leitor no preparo de um prato culinário. Geralmente há 2 etapas bem definidas, que são os ingredientes e o modo de fazer. Mas lembrando que essas não são as únicas etapas, essas são as que sempre vão aparecer, mas podem também surgir o valor nutricional, sugestões, rendimento. Além disso, é comum observar uma linguagem simples e objetiva acompanhada de verbos no imperativo, ou seja, verbos que transmitem a ideia de orientação ao leitor. Espero tê-los ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua professora. Até a próxima aula. Tchau!